Vamos lá, pessoal, aula 31, fluxo de caixa, método indireto, questões de prova da Getúlio Vargas. Olha o tamanho da criança. Essa foi uma das questões mais difíceis que eu vi em concurso público, se não a mais difícil, sobre fluxo de caixa. Vamos nos divertir com ela. É algo fora da curva, mas legal para a gente exercitar fluxo de caixa em alto nível. Bom, não assusta não, galera. O que ele quer? Durante o exercício de 2014, ele dá o balanço 2013, o balanço do ano passado e o balanço desse ano, faz de conta 2014. Durante o ano de 2014, a empresa não comprou ou vendeu investimentos ou ativos imobilizados. Nem tampouco tomou novos empréstimos e financiamentos. Legal. Em sua demonstração dos fluxos de caixa, a Gama classifica os dividendos recebidos ou pagos conforme o CPC-3 encoraja. Então, peraí, deixa eu até vou colocar aqui, ó. Dividendos recebidos. O CPC encoraja que você classifique como atividade operacional. Que dividendos pagos? Olha aquele nosso resumo da ópera, né, pessoal? O CPC 3 encoraja que você classifique como atividade de financiamento. Em sua demonstração do fluxo de caixa, a Gama classifica os dividendos recebidos ou pagos conforme o CPC encoraja, enquanto que os juros pagos são classificados da maneira alternativa que o pronunciamento permite. Juros pagos. O CPC encoraja que você classifique como atividade operacional. E ele classificou da maneira alternativa, ou seja, poderá ser classificado como atividade de financiamento. Ele classificou aqui nesse exercício da maneira alternativa, ou seja, como atividade de financiamento. Bom, isto posto, assim, no ano de 2004, seus fluxos de caixa das atividades operacionais. Fluxo das atividades operacionais. É o que ele quer. Então, vamos abrir uma folha aqui. Saldo inicial do caixa. Mais o fluxo das atividades operacionais, o fluxo das atividades de investimentos, o fluxo das atividades de financiamento. Eu vou ter que chegar no saldo final do caixa. O saldo inicial é 2.000. O saldo final de 2014 é 4.200.
saldo inicial do caixa é 2.000, o saldo final é 4.200. Atividade operacional é 1.000x, calculo essas duas e chego nela por diferença. Aliás, nessa questão, se você não fizer atividade de investimento e de financiamento, você não consegue fazer atividade operacional direto, entendeu? Durante a resolução do exercício, vocês vão entender por quê. Então, vamos nós. Fluxo das atividades de investimentos. Elas se concentram no ativo não circulante. O que eu tenho no ativo não circulante? Investimentos. Saldo inicial 80, saldo final 86. Investimentos. Saldo inicial da conta 80. Mexeu com essa conta, precisa ver se não tem resultado de equivalência patrimonial. Eu vou lá na DRE e vou encontrar um ganho com equivalência patrimonial de 12. Ganho com equivalência patrimonial de 12. Ele debitou participações societárias, que é do subgrupo Investimentos, e creditou lá na DRE. Receita, resultado com equivalência patrimonial. O que deixaria essa conta com saldo de 92. O saldo final da conta, nós vimos há pouco, é 86. Deveria ter na conta 92, no entanto tem 96. Ele afirma que não houve alienação, venda de investimentos, o que poderia fazer com que essa conta diminuísse o saldo em 6. Como é que eu contabilizo dividendos na investida nos investimentos avaliados pelo MEP? Eu debito dividendos a receber seis e credito participações societárias 6. Lembra disso lá no MEP? Vamos ver no balanço se tem dividendos a receber. Está aqui, ó, no ativo circulante, ó. Saldo inicial da conta é 3.000. Saldo final é 4. Saldo inicial dessa conta é 3. O que deixaria dividendos a receber com saldo de 9. Só que nós vimos que o saldo final da conta é 4. Significa que 5 foram dividendos recebidos. Dividendo recebido você pode classificar como operacional ou como atividade de investimentos.
E ele classificou conforme a CPC encoraja, ou seja, como atividade operacional. Então, isso aqui foi classificado como atividade operacional. Não vai me interessar nesse momento, porque eu estou calculando a atividade de investimentos. Que mais eu tenho no ativo não circulante, imobilizado. Saldo inicial da conta, 250. Saldo final, 237,5. Vamos lá. Imobilizado. Saldo inicial da conta, 250. Saldo final da conta, 237,5. Era para ter na conta, tinha, né, 250. Caiu para 237,5. Ele afirma que não houve compra nem venda de imobilizado durante o período. O que poderia fazer com que esse imobilizado de um ano para outro diminuísse 12,5? A depreciação do período. Que ele debitou despesa de depreciação, 12,5. E creditou depreciação acumulada. Lembra naquelas sessões da FCC, que quando não tinha a conta de depreciação acumulada aqui, lembra? Eu jogava a depreciação acumulada contra o imobilizado. Se você fosse fazer o fluxo de caixa, atividade operacional direto, sem fazer atividade de investimento, você não perceberia isso aqui. Puxa, mas a despesa de depreciação, ela não está na DRE. Ah, pode ver, ó. Tá sim. Ela está aqui dentro, ó. No total das despesas administrativas. Pode ser a depreciação de um veículo da área administrativa, por exemplo. Ela está aqui dentro. Terrível, né? Bom, investimentos imobilizados. Não tem mais nada no circulante. Tem dividendo recebido, mas ele classificou como atividade operacional. Então, peraí. Investimento, ele recebeu 5, esse dinheiro entrou no caixa, mas ele classificou como operacional. O imobilizado não tem nenhum fato aqui que afete o caixa. Então, fluxo das atividades de investimentos é zero. Puxa, vocês repararam as questões anteriores de FGV? Atividade de investimento dá sempre zero. É mera coincidência, hein? Nada a ver. Vou calcular a atividade de financiamento, chegar na operacional por diferença. Vamos lá. Fluxo das atividades de financiamento.
se concentram, primeiro, no endividamento da empresa. Vamos lá ver se tem endividamento. Tem um empréstimo bancário aqui, no passivo circulante, ó. E tem outro no não circulante. Essa despesa financeira de 21 é os juros desse empréstimo bancário. Só que ele não me separa, né? De qual empréstimo é esse juros? Se é o de curto ou de longo prazo? Se é um pouquinho de curto prazo, se o restante dos juros é do empréstimo do longo prazo. Eu vou fazer o seguinte, então. Empréstimos. Saldo inicial. Tudo de curto prazo. Deixa eu subir aqui para a gente ver melhor. 30. Tudo de longo prazo. 120. Trinta mais 120. 30 mais 120. Saldo inicial dos empréstimos, 150. Juros, 21. Debita despesa com juros, credita empréstimo. São os juros dos financiamentos de curto e longo prazo. O que deixaria essa conta com saldo de 171. Qual é o saldo final de empréstimos? Vamos ver. Do de curto prazo, 34.200. Do de longo prazo, 102.600. Saldo final dos empréstimos, 34.200 mais 102.600. O saldo final dos dois empréstimos dá 136,8. Era para eu estar devendo 171, estou devendo só 136. Foi feito, então, um pagamento. 171 menos 136 de 34.200. Nesse pagamento, pessoal, uma parte é pagamento do principal, outra parte é pagamento de juros. No fluxo de caixa, pagamento de empréstimo, pagamento do principal, é sempre atividade de financiamento. Os juros é que você pode classificar como atividade operacional ou como atividade de financiamento. Juros pagos, ele classificou da maneira alternativa, ou seja, como atividade de financiamento. Então, eu posso jogar no fluxo das atividades de financiamento total de 34.200. O principal é sempre atividade de financiamento. Os juros, que nessa questão, ele classificou também como atividade de financiamento. 34.200. Nossa, hein? Fluxo das atividades de financiamento concentram-se no endividamento da empresa, está aqui, empréstimo, no capital,
Não houve alteração na conta capital, portanto não me interessa. Nas reservas de capital, não tem reserva de capital aqui no PL. E os dividendos pagos, ele classificou conforme encorajamento do CPC. Classificou como atividade de financiamento. Os dividendos pagos. O lucro líquido foi 16.700. Então, peraí. Vamos ver os dividendos aí, né, pessoal? Dividendos. O lucro líquido está lá na DRE. Foi de 16.700. O que eu faço com esse lucro, basicamente? Uma parte eu reservo na empresa, retenho na empresa quando eu constituo reservas de lucro. Outra parte eu distribuo como dividendos. Vamos lá para o balanço. Reservas de lucro de 2013, 14. 2014 aumentou para 22.350. Tem uma variação aqui, 14 para 22, de 8.350. 8.350. Quer dizer que daquele lucro de 16.700, 8.350 ele reservou. A diferença, 16.700 menos 8.350, vai dar 8.350. Ou seja, o lucro líquido, metade ele reservou, metade ele distribuiu aos acionistas. Dividendos a pagar. Vamos ver se tem no balanço. Tá aqui, ó. Saldo inicial, 6.000. Saldo final, 6.350. Então vamos lá. Saldo inicial de dividendos a pagar, 6.000. Os dividendos do período, os dividendos do ano, 8.350. 8.350. Que deixaria essa conta com saldo de 14.350. Qual é o saldo final de dividendos a pagar? Vamos lá no balanço. Dividendos a pagar 2014, 6.350. 6.350. Era para ter 14, tem 6. A diferença, 8.000, são os dividendos que foram pagos no período. No ano, ele pagou 8.000 de dividendos. Que ele classifica conforme encorajamento do CPC. Ele classifica como atividade de financiamento. Então, vamos nós. Fluxo das atividades de financiamento.
sai o dinheiro do caixa para pagamento de empréstimos. Principal mais juros, 34.200. Negativa, essa grana saiu do caixa. Saiu do caixa para pagamento de dividendos. R$ 8.000. Portanto, o fluxo das atividades de financiamento consumiram recursos de 42.200. Nossa, não? Fluxo das atividades de financiamento, 42.200, negativo. 2.000 mais X menos 42.200 é igual a 4.200. O meu X, a atividade operacional, então, vai dar 44.400. Alternativa E. Eu vou desenvolver atividade operacional para exercitar, ainda mais desse exercício aí que é terrível, né? Mas não precisaria. Eu já matei a questão. Mas vamos fazer atividade operacional, só para a gente se divertir. Fluxo das atividades operacionais. Vou partir do lucro líquido ajustado. O lucro líquido do exercício, vamos ver lá, 16.700. 16.700. Agora vamos olhar nos outros fluxos e ver se tem algum ajuste no resultado do exercício. Aqui, ó. A depreciação. 12,5. Então, vamos lá, vamos devagar. Estou falando das despesas, que não afetaram o caixa, mas a despesa de depreciação de 12,5. Lembra que eu falei para vocês que tinha que fazer primeiro os outros fluxos? Se for direto para o operacional, não daria para fazer. Eu não saberia esse valor, por exemplo. Vamos ver nos outros fluxos se tem mais alguma despesa que não tenha afetado o caixa. Ah, tá aqui, ó. Na atividade de financiamento, foi pago desse empréstimo 34.200, que é o principal mais os juros. Olha na DRE que eu tenho despesa financeira, os juros, 21.000. E que ele classificou esses juros de 21 como atividade de financiamento. Como eu estou fazendo atividade operacional,
eu vou ter que tirar esses 21 da atividade operacional, senão ele fica em duplicidade. É uma despesa que foi classificada em outra atividade, a de financiamento, e não a operacional. Então, no ajuste, eu vou tirar essa despesa desse lucro, então eu vou ter que somar, assim como eu fiz com a depreciação, né? Essa despesa está diminuindo o lucro, para eu tirar, eu somo. Então, essa despesa financeira, essa despesa de juros, que foi classificada como atividade de financiamento, eu preciso tirar ela da operacional. E deu 21 mil. São despesas. Esta que não afetou o caixa e essa que foi classificada como atividade de financiamento. Eu estou tirando da operacional. O que mais eu tenho? Na DRE, eu tenho um ganho com equivalência patrimonial, uma receita que não afeta o caixa. Menos um ganho com equivalência de 12 mil. Isso vai dar um lucro ajustado para as atividades operacionais de 38.200. Terrível, né? Bom, ajustei o resultado. As atividades operacionais se concentram no ativo circulante e no passivo circulante. Variação das contas, ativo circulante, logo abaixo do caixa. Clientes de 2013 para 2014 teve uma variação positiva de 10. No fluxo de caixa, as contas de ativo, eu inverto o sinal. Então, no fluxo de caixa vai ficar menos 10. Vamos lá. Menos clientes. Dez. Volta para o balanço. Dividendos a receber. Nós vimos que os dividendos recebidos ele classifica como atividade operacional. Quanto ele recebeu de dividendos? Lembra quando a gente estava fazendo essa atividade? 5. Vamos lá. Mais dividendos recebidos. Esse dinheiro entrou no caixa, né, pessoal? De 5. O que mais eu tenho? Isso já foi. Estoques. Era 40, caiu para 35. Então, teve uma variação aqui negativa de 5. No fluxo de caixa é de ativo. Eu inverto esse sinal negativo. Então, lá no fluxo de caixa vai ficar, vou inverter o sinal, mais estoques. De
de 5. Vamos lá para o balanço. Ativo circulante acabou. Passivo circulante. Fornecedores. Era 15, aumentou para 20. É uma variação positiva de 5. Aqui é passivo. No passivo, lembra? Eu mantenho o sinal. Então, vamos lá. Fornecedores, eu vou manter o sinal. Mais. Vamos lá para o balanço. Contas a pagar. Era 12. Aumentou para 20. A variação é positiva de mais 8. No passivo, eu mantenho o sinal. Mais contas a pagar. Mantendo o sinal de 8. O que mais eu tenho? Passivo circulante. Imposto sobre a renda. Era 8. Caiu para 1.200. A variação é negativa aqui. De 6.800. Menos. Vou manter o sinal de menos no fluxo de caixa. Menos. IR a recolher, ou IR a pagar, como queira. R$ 6.800. Negativo. O que mais tem no balanço? Passivo circulante. Acabou. Empréstimo é atividade de financiamento. Os dividendos pagos ele classificou como atividade de financiamento. Acabou. As atividades operacionais geraram recursos de 44.400. O meu X deu 44.400. De novo, essa questão mais do que nunca prova isso. É uma questão dificílima, mas que se eu fizer aquele esqueminha que é X e calculo os outros dois fluxos, dá para encarar, pessoal. Questão dificílima da Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, eu acho que nós já vimos todos os exemplos possíveis de fluxo de caixa. Essa questão, então, aqui é terrível. Ela tem praticamente todas as situações possíveis. É um belo espelho. O que é mais comum cair nas provas é o que nós vimos até a nossa aula anterior. Temos da FCC, de ESAF, da própria Getúlio Vargas. Essa questão ela é fora da curva, mas uma questão muito interessante para aprendizado, né? Nossa próxima aula, nós vamos continuar com fluxo de caixa, só que nós vamos fazer agora pelo método direto de elaboração. Ou seja, no método direto,
eu não ajusto o resultado do exercício. Nós vamos estar vendo a partir da nossa próxima aula. Até lá, então, bons estudos. E não assusta não, quanto mais questões vocês fizerem de fluxo de caixa, e lá nas nossas manutenções, depois eu explico melhor o que é isso, se bem que a maioria já conhece, nós vamos fazer mais fluxos de caixa. Falou, pessoal, até a nossa próxima aula.